Tênis Clube Paulista, São Paulo, e vamos entrevistar o Deto Montenegro, que é diretor da Oficina dos Menestréis. Olá, Deto, tudo bem? Tudo bem, Miriam, tudo bom? O Deto também é irmão do cantor e compositor Oswaldo Montenegro. E eu queria que você falasse como é que surgiu a ideia da Oficina dos Menestréis. Bom, a ideia da oficina, ela veio um pouco da minha trajetória com meu irmão na década de 80, dos musicais do Oswaldo Montenegro. Na época, o Oswaldo, por volta de 81, já tinha umas canções estouradas aí na música popular brasileira, estava com um grande público, viajando, e ele me contou, a gente assim, como irmão, correndo na rua, fazendo um esporte, e ele comentou, falou, Deto, eu acho que não quero mais fazer show, só show, quero fazer musical. Bom, aí surgiu a ideia dos musicais. Caí na estrada com ele, comecei com 18 anos, comecei ali meio de contra-regra, arrumando palco, fazendo direção de palco, iluminação. Depois eu subi pro palco e a gente passou meio que de 80 até 90, viajando, fazendo musical, adquirindo essa experiência. E o Oswaldo tinha uma coisa legal que ele falava assim, poxa, eu não queria que o público só admirasse a gente, eu queria que o público quisesse subir no palco com a gente, quisesse fazer parte da nossa turma. E aí eu comecei a entender um pouco essa ideia de trazer o público para o palco, de viabilizar que qualquer ser humano pudesse ter acesso ao palco, aos benefícios da arte ali como reflexo, percepção, intuição, capacidade de improvisação, coisas que qualquer profissional gosta de ter acesso no seu dia a dia. E isso era mais ou menos o que o Oswaldo passava pra gente em termos de treinamento, de método. E aí foi quando eu já tinha um certo público que curtia muito a Dança dos Filhos, um musical nosso da década de 80. E aí juntei uns alunos e comecei a passar um pouco desse treinamento que até então o Oswaldo fazia com um artista. Eu comecei a fazer com quem não era artista, mas gostaria de ter uma atividade artística. Aí nasceu a ideia de criar a Oficina dos Menestréis. Hoje eu digo que a oficina é um curso livre de teatro musical. Teatro musical porque a gente sempre está junto com a música. E um curso livre porque hoje a gente trabalha com todo tipo de perfil de profissional. Não só aquele aluno que gosta de ser artista, mas também aquele rapaz que faz pão na chapa para você na padaria, aquele diretor da empresa, aquele professor de educação física, enfim, hoje a gente circula com uma gama de profissional, de diversidade muito grande na oficina. Há quanto tempo existe a Oficina dos Menestréis? 27 anos. A gente chegou em São Paulo em 91. Na verdade, eu cheguei para dar um curso. Na época, a gente chamava Companhia Oswaldo Montenegro. E estreamos um musical chamado Noturno. E dali eu gostei muito de São Paulo, apesar de ser carioca. Gostava da movimentação artística de São Paulo. Acabei ficando, abrindo uma segunda turma, terceira aí. O Oswaldo resolveu voltar para o Rio e eu, junto com um sócio meu chamado Candé, meu irmão, meu parceiro, abrimos e montamos a Oficina dos Menestréis, estamos juntos até hoje. E vocês têm um público também diversificado, vocês também dão teatro, oferecem curso para pessoas com deficiências, é isso? É isso. Cara, eu sempre quis que a arte fosse acessível para todo mundo, né? Principalmente dentro dessa minha ideia, dentro dessa minha estética. Eu queria fazer arte com todo tipo de profissional, desde a criança ao empresário, ao estudante, ao artista, ao bailarino, todo mundo, né? E em 2003 eu conheci uma amiga chamada Carol, lesionada num acidente que ela teve, ficou cadeirante, mas uma pessoa linda, carismática pra caramba. E batendo um papo com a Carol, falei, pô Carol, por que a gente não abre uma turma com esse perfil? Vai ser muito legal ver o cadeirante no palco, essa coisa da cadeira, que apesar de eu saber que é uma dificuldade no dia a dia deles, né? Na minha visão de artista, eu procurava olhar como uma coisa artística. E aí surgiu a minha primeira turma de cadeirante em 2003. Isso acabou abrindo um espaço muito grande para o nosso público, né? Porque o público, ao assistir aquele tipo de estética, ele meio que, mais do que nunca, aquilo que eu falava de que todo mundo podia estar no palco, ele olhou, também quero estar lá, também. E aí começou a ampliar um pouco esse tipo de perfil. No ano seguinte eu conheci uma grande amiga que trabalhava com um grupo de deficientes visuais, e alguns parciais, outros não, mas enfim, um grupo de deficientes visuais. Aí eu já estava no meu segundo ano com a turma de cadeirantes, a turma já estava com 16, 18 alunos, a gente já estava indo para o nosso segundo musical.
E começou a ideia de eu treinar com esses deficientes visuais. Foi bacana, foi legal, para mim foi um super desafio. Mas eu queria montar um musical e eu tinha poucos, eu tinha 7 ou 8 só. E aí eu tive uma sacada de, pensei, poxa, se os cadeirantes forem os olhos do cego, os cegos forem as pernas do cadeirante, juntos os dois elencos, eles vão formar um grupo só. Aí em 2004 nasceu a ideia do Grupo Mix, que eu chamei de Grupo Mix, que é o cadeirante com deficiente visual. Logo em seguida eu fui procurado por uma amiga, conheci uma amiga que fazia caminhadas com senhores, mas caminhadas até Aparecida do Norte, assim, com senhores, senhoras. Resolvi abrir uma turma para senhores e senhoras com esse perfil, chamei de maturidade. Aí logo em seguida eu tive contato com uma menina que trabalhava com síndrome de Down, eu falei, nossa, vai ser legal ter um grupo do síndrome de Down. Nasceu o grupo do síndrome de Down, eu não gostava desse nome Down, apesar de saber que é o sobrenome do médico que trabalhou a síndrome, eu achava Down muito Down. Aí uma menina falou para uma amiga minha, falou, por que você não chama de Up? Que é o contrário de Down. Aí nasceu o projeto Up, que é um projeto só com meninos com síndrome de Down. E o nosso mais caçula projeto, que eu carinhosamente chamei de projeto Out, que é um musical com 40 autistas no palco. Então hoje a gente trabalha com essas 4 coisas, além das turmas regulares, né, onde frequenta qualquer tipo de profissional, inclusive o cadeirante, o DV, o autista, o menino com síndrome de Down, tem uns que fazem a turma regular. E hoje, paralelo na oficina, tem essas 4 turmas, onde a gente faz esses trabalhos aí com essa característica, com essa roupagem mais voltada para o perfil deles. É isso que eu queria saber, você mistura as pessoas comuns com cadeirantes, com deficientes ou não? É o grupo e sempre são eles? Nesse grupo que eu te contei, o perfil é para quem tem síndrome de Down, então o Up é para quem tem síndrome de Down, o Out é para quem é autista. Agora, alguns meninos com síndrome de Down, eu já estou no 8º ano com eles, engraçado, eles falam, agora eu vou fazer uma turma regular. Eu gosto de falar turma regular porque eu não quero falar turma normal, porque para mim turma não é normal, mas uma turma regular. E aí na turma regular, às vezes você vem fazer uma aula, você encontra uma pessoa de 40 anos, um estudante de 18 com um autista, às vezes tem um cadeirante, ou seja, o aluno que trabalha nesses grupos com esse perfil pode também entrar numa turma regular, se ele quiser, mas os grupos se mantiveram aí ao longo desses anos, aceitando e focando pessoas com essas características, com esse estilo, com essa estética aí. Como é que é trabalhar com esse pessoal? Eles dão muito trabalho? É igual às pessoas comuns? Como que é? É divertido? É mais... Como é que é? Eu acho que é diferente, como numa turma regular, às vezes tem aquele aluno que tem mais facilidade, aquele que tem menos facilidade. Nesses grupos, são características diferentes. Por exemplo, vou te dar um exemplo, o menino com síndrome de Down, o nosso elenco do Up, eles têm muito carisma, são muito espontâneos, aquela falta de filtro deles fazem deles um perfil artístico que o artista tem que ter, aquela coisa da vaidade e tal, mas eles não decoram o texto, eles têm dificuldade, eles passam uma emoção, eles vibram, mas eles não decoram o texto. Já o grupo do Out, que é o autista, eles têm muita facilidade de decorar o texto, você dá um texto que há 2 dias está pronto, eles não esquecem nunca mais. Mas aí eles já têm dificuldade já do clima, da emoção, porque eles são muito frios às vezes. Já o cadeirante foi uma adaptação mais de tempo e espaço, porque emocionalmente, que é o que a arte pede, eles tinham igual a gente. O que a gente tinha de diferente é que eu levava 4 tempos para sair do palco, ele já levava 8, porque ele tinha que destravar a cadeira, virar e sair. Então essa relação de tempo e espaço no palco eu tive que meio que aprender a lidar e adaptar a característica deles. Já o deficiente visual, por exemplo, eu aprendi que eles gostam de ensaiar quando você pega neles. Você mostra para eles, pegando no corpo deles, faz assim, monta para eles, que eles entendem melhor. Eu já achava indelicado, né, você mexer na pessoa. Um dia a Roseli falou para mim, não, mexe que para mim a minha memória muscular é melhor. É sensorial, né? É sensorial, então é um outro tipo de característica. Mas eu sempre tive uma paixão pela diversidade, pelos tipos humanos, né, desde garoto, desde pequeno. Então, quando eu comecei a trabalhar com eles, na verdade eu não pensei sinceramente em estar fazendo inclusão, pelo contrário, eu queria que eles viessem para o meu mundo, não eu para o mundo deles. Eu não tinha um estudo suficiente para lidar com o síndrome de Down, eu não tinha como lidar com o cadeirante, eu não sabia como lidar com o cadeirante, mas eu sabia que eles podiam estar no meu mundo, então eu queria que eles viessem para o meu mundo. E dentro do meu mundo, eles me ensinariam como eu adaptaria para eles
Então isso foi muito bacana, porque eles mesmos puderam me ensinar como lidar com algumas características que eles tinham. Foi engraçado que a Roseli, por exemplo, que ela é cega, e ela a gente ficava às vezes conversando, e por algum motivo eu levantava para ir ali, né? Porque como a gente está batendo papo aqui, às vezes você levanta, vai ali e volta. Um dia ela me falou, Deto, quando você levantar, você me avisa, porque senão eu fico falando sozinho. Eu falei, é verdade, eu esqueço que você às vezes não está me vendo. Então são coisas que ela vai me ensinando, que eu vou aprendendo com eles, né? O cadeirante, por exemplo, eu chamaria ele e falava, agora eu vou dar 5 minutinhos pro xixi. E o cadeirante não tem um xixi, né? Eles fazem um CAT. E o CAT em 5 minutos é um tempo muito pouco, né? E eles me ensinaram, Deto, 5 minutos pra gente não dá. E assim a gente foi junto, aprendendo a lidar com a característica de cada um, com o jeitão de cada um. Então essa troca deve ter sido muito rica, né? Até hoje. Até hoje eu estou aprendendo com eles, com o autista, com o jeito deles me colocarem, algumas coisas que eles falam que talvez uma pessoa não tivesse talvez coragem, intimidade para falar, eles falam mesmo. Então isso é bacana, você está sempre aprendendo, né? Porque eles te mostram um outro lado daquele exercício que você criou, né? Porque conforme eu te contei, a gente está aí há 27 anos, então muito desse exercício foi a gente que elaborou, foi a gente que criou, e é legal você olhar uma outra maneira de fazer aquele exercício que você criou, você vê que é possível também, que aquilo também fica artístico. Ok, então nossos agradecimentos ao Deto Montenegro, que é o diretor da Oficina dos Menestréis. Muito obrigada. Imagina. E parabéns e sucesso. Obrigado, um beijo para vocês, valeu.